Nesse outro mecanismo de fadiga, nós temos lá aquela via do piruvato que nós já tínhamos falado. Lembra? O piruvato ele pode ser transformado em lactato ou ele pode ir para a mitocôndria e ser transformado lá no ciclo de Krebs, como a gente já viu. Nesse processo aqui do ácido lático, até hoje a gente vê muita gente falando de ácido lático. Estou com a queimação na musculatura, é o ácido lático. Tá? A gente sabe que ele é hidrolisado, então rapidamente o ácido lático é transformado em lactato e sobra um íon H+. Esse íon H+, que é o problema. Na década de 90, o que fizeram? Teste de lactato, pH. Verificaram que quanto mais alta a quantidade de lactato, mais baixo era o pH. Então fizeram uma correlação de que o ácido lático era o responsável pela essa acidose e um dos responsáveis pela fadiga periférica. Hoje nós sabemos que não, que é o íon H+, responsável disso. Grave esse íon aqui que a gente vai utilizar daqui a pouco. Lembrando daquela via glicolítica, nós temos a PFK. E nós sabemos que a PFK ela tem um pH ótimo de trabalho, de 7,3 a 7,5. Quando eu tenho um pH abaixo, a 6,7, por exemplo, o meu rendimento do PFK fica na ordem de 20%. Ora, se o PFK está na ordem de 20%, significa o quê? Que aquele processo de ressíntese de ATP está comprometido. Logo eu vou ter quebra de ATP, mas não vou conseguir ressintetizar. O que vai acontecer? Eu vou ter uma queda no rendimento da minha corrida, eu vou ter uma queda no rendimento da minha força muscular. Perfeito? Por quê? Porque há um bloqueio da PFK, uma diminuição da atuação do PFK, logo o sistema glicolítico ele vai ser interrompido, tá? Ou gravemente afetado. Lembra daquele íon H+, que nós tínhamos separado? Olha aqui o que vai acontecer a nível de fibra muscular, junto com a placa motora, tá? Ele vai bloquear os canais de acetilcolina, não permitindo a passagem do impulso nervoso do motor neurônio para a unidade motora. Tá? O que isso vai... Qual é a consequência disso? Uma descoordenação da minha corrida ou da minha força muscular. Isso é chamado de acidose de placa. O outro mecanismo que nós temos o cálcio é fundamental. Aqui é a mesma figura. O cálcio fica no retículo sarcoplasmático em repouso. A partir do momento que eu faço a contração, aquele processo terminal sináptico manda o impulso nervoso, o que vai acontecer? Faça a contração, tem uma liberação de cálcio para o sarcômero. Esse cálcio é ligado à troponina, aquela cabeça da troponina, para fazer aquela ponte cruzada, tá? Aquele deslizamento. Então eu preciso de energia para fazer a contração e preciso de energia para fazer o relaxamento. A partir do momento que aquele processo lá do PFK, da glicólise, foi comprometido, o que vai acontecer? O cálcio pode ser liberado ou liberado em quantidade menor, e aí o que vai acontecer? Vou ter uma deficiência no processo de ponte cruzada, com isso uma contração descoordenada, uma pequena contração muscular, nem todos actina, miosina e troponina vão fazer essa ponte, e aí o que vai acontecer? Eu não vou ter energia para esse cálcio voltar para o retículo sarcoplasmático. Eu preciso que esse cálcio retorne
para que aconteça a descontração. Tá? Isso é chamado de bomba cerca. Essa bomba cerca é que vai colocar o cálcio de volta para dentro do retículo sarcoplasmático. E essa bomba é dependente de ATP. Então, se a PFK, por causa da acidose, for comprometida, não vou ter geração de ATP, vou ter uma diminuição desse impulso nervoso, vou ter uma diminuição da liberação de cálcio, vou ter uma diminuição das pontes cruzadas, vou ter uma contração muscular ineficiente e descoordenada. E aí eu não tenho energia para que esse cálcio retorne para o retículo sarcoplasmático, podendo provocar a chamada contratura. Então, que é vulgarmente, não é o único mecanismo de cãibra, perfeito? É um dos mecanismos da cãibra. Que é a cãibra que a gente sente mais no inverno, quando está dormindo todo encolhido. E aí você vai mudar de posição e você estica as suas pernas, você estende as suas pernas. E aí você teve energia, por exemplo, para fazer a contração e faltou energia para fazer a descontração, porque esse cálcio não vai sair do sarcômero, não vai retornar para o retículo sarcoplasmático. E aí você fica com aquele bolo no gastrocnêmio, você fica com aquele bolo no posterior de coxa, que é sensacional. E o outro mecanismo de acidose é através das fibras nervosas que passam informação de dor. Tá? Essas fibras nós temos do tipo C e do tipo A delta. A do tipo C são as fibras nervosas mais lentas que nós temos no sistema nervoso. Tá? E as fibras A delta, elas são um pouco menos lentas. Tá? A delta me dá a dor de pontada, que não me interessa, e a tipo C me dá a dor de queimação, que quando você está correndo e você sente aquela queimação. Tá? Lembra lá do H+, que sobrou naquele sistema? O que vai acontecer? Esse H+, vai se ligar nessa fibra nervosa, dificultando a propagação do impulso nervoso. E com isso, provocando uma acidose nessa fibra nervosa, nessa célula nervosa, nesse neurônio, e com isso aquela queimação, que é um dos limitantes que nós temos. Nós temos como neutralizar a acidose. Já falei anteriormente, através do recurso ergogênico. Temos através do MCT, transportadores de monocarboxilato, que nós já vimos. Quanto maior a quantidade de MCT na mitocôndria, o que vai acontecer? Mais piruvato ela vai pegar e vai converter em ATP. Perfeito? Isso, a partir do processo de treinamento, a gente aumenta a quantidade de MCT nas mitocôndrias. A gente aumenta a quantidade de mitocôndrias, a gente aumenta a densidade mitocondrial e a gente aumenta a quantidade de MCTs. Ora, se eu faço isso, o que acontece? O processo de recuperação é aeróbio. Outro, o próprio sistema de tamponamento muscular ou respiratório, como nós já vimos, e também o influxo de proteínas. Os aminoácidos das proteínas, elas são alcalinos. Então, eles acabam equilibrando, ajudando nesse processo de equilibrar. E o que vai acontecer? E o que vai acontecer com o lactato? Esse lactato ele vai ser 80% dele metabolizado em até 60 minutos do exercício. Tá? Então, ele não é uma preocupação, não é ele o problema. Não é ele o problema. Na verdade, ele ajuda no processo. Porque esse lactato produzido no músculo, ele faz parte do chamado de ciclo de Cori. Ele vai cair na corrente sanguínea, vai ser processado no fígado, vai ser transformado em piruvato, vai ser transformado em glicose, que vai cair na corrente sanguínea e vai de novo na musculatura. Ora, se eu estou fazendo exercício, o que acontece com a musculatura? Ela aumenta a vascularização dessa musculatura que está sendo trabalhada. Logo, a oferta de glicose, a oferta de oxigênio vai ser ampliada. Então, o lactato não é o vilão da história.
Os pontos-chave que nós podemos levar disso. A acidose central respiratória é um mecanismo de controle da fadiga pelo sistema nervoso autônomo. É o sistema respiratório aumentando a quantidade de ácido carbônico. A acidose metabólica inibe a PFK, que prejudicará a ressíntese de ATP. A condução neuromuscular, a acidose da placa motora, inter e interdescoordenação. Tá? Ela vai promover a acidose da placa motora promove uma coordenação entre as fibras musculares e dentro da fibra muscular. Tá? Então eu tenho uma contração debilitada. A condutância do cálcio intramuscular ela vai ser prejudicada, como o mecanismo já foi explicado, e a dor.